O irmão que testemunhava aquele milagre não conseguia conter as lágrimas ao lembrar como tudo começou. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte quando o jovem Mateus, de apenas 22 anos, chegou à reunião com os pés tão ressecados que até sangravam. Cada passo doía como se pisasse em vidros, e as meias ficavam coladas na pele ferida. Ele já havia procurado médicos, pomadas, remédios, mas nada adiantava. A dor era tão grande que às vezes ele nem conseguia calçar os sapatos para vir às reuniões. Mas naquele dia, mesmo com o sofrimento, ele não quis faltar. Se eu não puder andar, que me carreguem, disse ao irmão que o acompanhava. Quando entrou na sala de culto, muitos irmãos notaram seu estado e se aproximaram com rogos ao Senhor. Um dos anciãos, homem de muita oração, colocou as mãos sobre seus ombros e disse: Meu filho, o Senhor não nos deixa sozinhos. Ele vê tua dor e sabe do teu coração. Vamos clamar a ele com fé. Mateus apenas assentiu, enxugando as lágrimas que caíam sem parar. A dor não era só física, era a angústia de não saber até quando aquilo duraria, o medo de não poder mais trabalhar, de depender dos outros. Mas ali entre os irmãos, ele sentia uma paz que o mundo não podia dar. A reunião começou com hinos de súplica, aqueles que tocam fundo na alma. Quando cantavam ó Senhor, tem misericórdia de mim, Mateus sentiu o peso daqueles versos como nunca. Cada palavra era um clamor seu. Depois o irmão que presidia leu Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquilo foi como água fresca em sua alma sedenta. Ele fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Quando chegou o momento das orações em voz alta, vários irmãos se levantaram para interceder por ele. Uma irmã, conhecida por sua fé simples mas profunda, disse com voz firme: Pai Celestial, tu que saraste os enfermos nos dias de teu filho, olha para este jovem. Ele é teu, foi comprado pelo sangue de Cristo. Não permitas que o inimigo se alegre com seu sofrimento. Em nome de Jesus, restaura seus pés. Outro irmão acrescentou: Senhor, nós não temos méritos, mas confiamos em tua misericórdia. Faz por ele o que só tu podes fazer. Mateus sentia cada palavra como se fosse dirigida diretamente ao seu coração. A dor ainda latejava, mas algo dentro dele dizia que não estava sozinho. Quando o irmão que presidia pediu que todos se ajoelhassem, ele obedeceu mesmo com dificuldade. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos oravam, Mateus sentiu um calor suave envolver seus pés, como se mãos invisíveis os estivessem tocando. Não era queimação, não era dor. Era uma sensação de alívio, como se algo estivesse sendo renovado. Ele não ousou abrir os olhos, temendo que fosse imaginação. Mas o calor persistia, subindo pelos tornozelos, como se a própria presença de Deus estivesse ali, operando. Então, uma voz interior, clara como o dia, lhe disse: Levanta-te, meu filho. Está consumado. Ele tremia quando finalmente abriu os olhos. Os irmãos ainda estavam em oração, mas ele sentiu que precisava obedecer. Com cuidado, apoiou os pés no chão, e não sentiu dor. Tirou as meias com medo, esperando ver as feridas abertas, mas para sua surpresa, a pele estava lisa, macia, como se nunca tivesse soforrido. Ele tocou com os dedos, incrédulo. Não havia rachaduras, não havia sangue, não havia sequer a aspereza de antes. Era como se tivesse recebido pés novos. Um grito de alegria escapou de sua boca: Glória a Deus! Os irmãos, ao ouvirem, abriram os olhos e viram o milagre. Alguns choravam, outros louvavam em voz alta. Um irmão mais velho, que já havia visto muitas obras do Senhor, exclamou: Isto é coisa de Deus. Só Ele pode fazer assim. Mateus calçou os sapatos sem nenhuma dificuldade e começou a andar pela sala, pulando e rindo como uma criança que recebe um presente inesperado. Estou curado. O Senhor me curou, repetia enquanto os irmãos se abraçavam, agradecidos. Mas o que mais marcou Mateus não foi apenas a cura física, e sim a mudança em seu coração. Naquela noite, ao chegar em casa, ele não conseguiu dormir. Ficou lendo a Bíblia, relendo as promessas, lembrando de como Deus havia sido fiel. No dia seguinte, no culto da manhã, ele testemunhou perante todos o que o Senhor havia feito. Irmãos, disse com a voz embargada, eu pensei que jamais seria livre dessa dor. Mas Deus mostrou que Ele ouve, que Ele vê, que Ele age. Não foi por meu merecimento, foi pela sua graça. E o milagre não parou por aí. Nos dias seguintes, Mateus notou que sua fé havia crescido de uma maneira que não podia explicar. Antes ele orava com dúvidas, com medos. Agora cada palavra que dirigia a Deus saía com uma certeza que só quem experimenta um milagre pode ter. Ele começou a visitar outros enfermos da congregação, levando-lhes ânimo, orando com eles, compartilhando o que havia vivido.
Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia com convicção. Uma irmã, que sofria de dores nas costas há anos, depois de ouvir seu testemunho, pediu que orassem por ela. Mateus, junto com outros irmãos, ajoelhou-se ao seu lado e clamou com a mesma fé que havia recebido. Não foi instantâneo, mas semana após semana, a dor foi diminuindo, até que um dia ela também pode dar glórias a Deus pela sua libertação. Foi a fé daquele jovem que me encorajou, ela testemunhou depois. Deus usa os que foram curados para abençoar outros. E assim o milagre de Mateus se tornou um sinal para muitos. Alguns que estavam afastados voltaram às reuniões, tocados pela notícia. Outros que nunca haviam crido em curas divinas começaram a questionar: será que Deus ainda faz essas coisas? E a resposta vinha sempre na forma de um testemunho vivo, de alguém que havia experimentado o poder de Deus em sua própria carne. Mas Mateus nunca esqueceu a lição que aprendeu naqueles dias. A cura não era para sua glória, mas para a glória de Deus. Toda vez que alguém lhe pedia para contar a história, ele começava assim: não foi por minha fé, não foi por minha justiça. Foi pela misericórdia do Senhor, que é grande sobre os que o temem. E então, com os olhos brilhando, ele repetia o que ouvirá naquela noite de oração: levanta-te, meu filho, está consumado. E assim a congregação toda aprendeu uma vez mais que quando o povo de Deus se une em oração, com um coração sincero, o Senhor não só ouve como age, não de acordo com nossos desejos, mas de acordo com sua perfeita vontade. E isso, irmãos, é um milagre real.